Boa tarde, eu sou Giovanni de Souza Galvão, bacharelando no curso de Administração Pública pela UPE, no Polo Cabrobó, Pernambuco. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os princípios da economia. De início, temos um conceito. A palavra economia deriva do grego, aquele que administra o lar. De uma forma geral, pode comparar a gestão de um lar com a da sociedade. Assim, a economia é o estudo da forma pela qual a sociedade administra seus recursos escassos. E essa escassez significa que a sociedade tem menos a oferecer do que aquilo que as pessoas desejam ter. Pode-se estar falando da economia de uma cidade, do país, de um grupo de pessoas ou até do mundo inteiro. E para que essa relação entre o grupo de pessoas desejado funcione, existem 10 princípios da economia que são eles. 1. Pessoas enfrentam trade-offs. O custo de alguma coisa é do que você desiste para obtê-la. 3. Pessoas racionais pensam na margem. 4. Pessoas respondem a incentivos. 5. O comércio pode melhorar a situação de todos. 6. Os mercados são, em geral, uma boa forma de organizar a atividade econômica. 7. Os governos podem melhorar os resultados do mercado, às vezes. 8. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. 9. Os preços sobem quando o governo emite mais moedas do que o necessário. 10. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Diante destes 10 itens, veremos a seguir 3 deles, como acontecem e qual a sua contribuição para a sociedade. O comércio pode ser bom para todos. O comércio não é como uma competição esportiva na qual existe o ganhador e os perdedores. De fato, todos ganham. Uns em menor proporção, outros em maior. Concorrentes são competidores de um mesmo mercado, tanto quanto são parceiros. Pessoas competem entre si, mas são parceiras devido às suas especialidades. A primeira ideia sobre como o mercado promover bem-estar econômico está na ideia da especialização. Eu posso construir a minha própria casa, mas o custo de oportunidade para tal será imenso. Levando em consideração que eu não tenho conhecimento nenhum sobre construção civil, mas existem pessoas especializadas que conseguem fazer a mesma tarefa com uma eficiência grosseiramente maior que a minha. Da mesma maneira, eu posso oferecer a essa mesma pessoa que construiu minha casa os serviços dos quais eu sou especializado. As evidências empíricas têm mostrado que mais mercado é melhor que menos mercado. Mas instituições de boa qualidade também têm papel importante para frear mercados onde suas falhas prioram o resultado da livre concorrência. O mercado coopera quando é necessário, mas sempre incentiva todos a competirem entre si, o que por sua vez leva as pessoas a se especializarem mais. As consequências de uma mão de obra especializada é o racionamento de recursos naturais, melhores salários, crescimento real da economia e, consequentemente, melhora do padrão de vida e bem-estar da sociedade. Sobre esse item, nós podemos perceber que a livre concorrência favorece o crescimento do mercado e que a troca de experiências e a troca de favores também facilita e proporciona oportunidades de crescimento para as pessoas dentro do seu grupo social ou dentro da sua empresa ou simplesmente, como o item diz, do seu comércio. Pois, quando eu sei fazer uma coisa, mas alguém sabe fazer algo que eu não sei, pode-se fazer então uma troca
de conhecimentos, onde eu aplico aquilo que sei e a pessoa aplica a sua especialidade, havendo então uma troca de serviços e assim uma contribuição para o desenvolvimento do comércio. Comércio esse que melhora o desenvolvimento da sociedade, uma vez que, procurando a eficiência, cada um dentro de suas especialidades, promoveremos então a melhoria e o crescimento do nosso município, do nosso estado ou do nosso país. No segundo item, nós vemos os mercados, geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E o texto diz: a União Soviética colapsou em detrimento do planejamento central da economia. O governo da União Soviética determinava o que seria produzido, em que quantidade e quem produziria. Acreditava-se que o Estado deveria ser o único provedor do bem-estar econômico. Todavia, a economia de mercado provou-se mais eficiente, estável e duradoura. As decisões centrais são substituídas pela interação entre milhares, milhões e até bilhões de agentes econômicos, pessoas e empresas, assim gerando a maximização do bem-estar econômico de uma sociedade, conforme elaborado inicialmente por Adam Smith e depois confirmado por outros teóricos. A mão invisível do mercado, que nada mais é do que as interações de gostos e preferências entre produtores e consumidores, leva-nos a pontos ótimos da economia em geral. Adam Smith foi um gênio incomparável, não só pela excelência de seus estudos com tão poucos recursos e tecnologias para analisar, mas principalmente por iniciar uma corrente acadêmica, da qual os cientistas sociais unem rigor matemático, instrumentos estatísticos e conhecimento filosófico para explicar diversos fenômenos sociais. E nesse item, nós podemos perceber que realmente isso acontece na prática. Os mercados são, sim, uma boa maneira de organizar a atividade econômica, pois cada um oferece uma especificidade dentro das necessidades do ser humano. Para isso, ao invés de termos um único local onde comprar roupas, mantimentos, materiais de construção, materiais de informática, nós temos cada uma em seu lugar, cada uma com suas especialidades, cada uma com o seu modo de lidar no mercado. Assim, cada um é inserido de forma que possa atender à necessidade do ser humano e que a concorrência que exista entre eles seja não só de mercantilismo, de crescer pessoalmente e separadamente, mas existe em si uma geração de bem-estar econômico da sociedade. Isso dependendo também de que forma está elaborada a aplicação de cada comércio dentro do mercantilismo, dentro da forma de agir dos mercados. Sobre esse tema também, Ludwig von Mises, ao analisar os métodos soviéticos de controle de produção, constatou que para calcular a alocação de recursos, o que produzir e consumir em um ano, seriam necessários 30.000 anos de cálculo para estimar tal alocação. É claro que à época, a tecnologia de informação não era tão avançada quanto hoje. Neoclássicos, segundo os estudos de Leo Warnes, constataram matematicamente que a alocação via mercado satisfeitas algumas hipóteses é eficiente, e que caso fosse possível um planejador central observar todas as preferências dos indivíduos, alocaria os recursos da mesma forma. Entretanto, tal benevolência deve ser observada com um determinado grau de ceticismo, conforme citado no item 4, no princípio de número 4. As consequências sociais do mercado são tais
que com o meu trabalho eu beneficio todo o meu contexto social e econômico. Na verdade, a soma de todos os esforços individuais gera o que chamamos de prosperidade econômica, ou, se aplicada de forma errada, a falta dela. Assim, nós podemos observar que a livre concorrência do mercado, ela vem ou favorecer ou desfavorecer tanto os seus mercados em si, como também a sua clientela. O terceiro, o item 8, o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. O tópico desse princípio é a produtividade. Uma economia só se desenvolve quando a produtividade média aumenta, ou seja, a renda per capita de um país é proporcional à produtividade média desse. E a única maneira de aumentar a produtividade média de um país é através do progresso técnico. E para isso são necessários a qualificação de mão de obra, as ferramentas que potencializam a produção e a tecnologia no sentido estrito da palavra. Pode parecer tentador atribuir os avanços salariais somente aos sindicatos e políticas públicas, mas a qualidade de vida do trabalhador está ligada a essa essência, à capacidade de todos de produzir bens e serviços no menor tempo possível. Isso é evidenciado com dados históricos. Economia não é simplesmente circulação de moeda. Na tabela ao lado, retirada da 7ª edição do livro Macroeconomia do próprio Marx, podemos ver a forte correlação entre produtividade do trabalho e crescimento dos salários reais. Não existe magia ou alquimia. A produção precede o consumo. E para consumir mais, deve-se produzir mais. Então, está aí a resposta para esse texto. Tudo depende da capacidade de produzir de bens e serviços de um país. Assim, nós sabemos, como vemos sempre as notícias em telejornais ou em mídias via internet, que a renda per capita de um país depende de tudo aquilo que ele produz ao longo de um período. E essa produção está ligada não somente à questão do poder aquisitivo, mas dos bens que propiciam o bom andamento da sociedade e uma qualidade de vida proporcional àqueles que fazem parte dessa sociedade. Então, foi isso o pouco que nós vimos hoje sobre economia, analisando 3 princípios dos 10 que fazem parte dos princípios da economia. Boa tarde.